E aí galera, beleza? Me chamo Victor, generalista 3D, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa arte de 3D Billboard. Essa é uma técnica que você faz uma animação e deixa ela uma projeção, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o início da animação, tá? Então eu vou por aqui, ó, perspectiva. Essa aqui é a animação que a gente tem. Ele vem e termina aqui. E o resultado final vai ficar assim, ó. Uma imagem, você pode ver que ela tem uma curvatura, porém se a gente coloca aqui a animação para ver, deixa eu ver, ó, Ctrl A, eu vou apertar aqui, eu vou vir aqui e vou desativar. Tá vendo que aqui a câmera tá normal, eu venho aqui nela projeção, eu ativo aqui e a gente tem já uma versão para renderizar. Eu vou fazer passo a passo esse tutorial com você, então vamos começar do início, né, para qualquer problema que aparecer a gente ir desvendando juntos. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou abrir um programinha chamado FSPY. Esse programa aqui, ó. O que ele faz? Ele me ajuda a ter o tamanho das perspectivas do que eu preciso trabalhar. Então vamos lá, vou abrir aqui o programa. Eu vou trabalhar em cima dessa foto aqui, desse frame. Como é que tá abrindo? Então, esse aqui é o do meta, eu vou trabalhar em cima dessa foto aqui. Então, ó, aqui é o programa. Eu pego minha foto aqui e arrasto pro programa, tá? Aí, aqui tem esse vermelhinho, eu vou pôr aqui. Eu vou pôr mais ou menos aqui, que seria a parte onde faz a curvatura. Esse vermelhinho aqui embaixo eu vou pôr aqui. E colocar mais ou menos na reta dele aqui assim, ó. O verdinho eu vou colocar aqui. Vou tentar ligar os pontos aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu venho aqui e ligo os pontos aqui, né? Então aqui ele vai me dar um parâmetro de horizontal 29 metros, no vertical 16 metros. Eu posso vir aqui e mudar para x menos y. Ou mudar menos y aqui, que aí sobe. E aqui eu posso colocar um box só para ter uma noção mais ou menos de como que é. Bom, aqui o que vai me servir esse programa são os parâmetros. Então eu venho aqui no My, ó, eu vou copiar os parâmetros da câmera primeiro. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova câmera, vim aqui New. Essa câmera eu vou renomear como Aula Ani. Então essa vai ser a câmera da animação, tá? Então eu vou vir aqui nela. Na verdade eu vou vir em perspectiva e essa aqui é a minha câmera. Aqui eu vou mudar as configurações que tem nela. Deixa eu deletar isso aqui. Tá, essa aqui é a minha câmera, então eu vou vir aqui, ó. Vou copiar o X, vou vir aqui e vou colar. Vou copiar o Y, vou vir aqui e vou colar. Vou copiar o Z, vou vir aqui e colar, e vou fazendo isso aqui, ó, na orientação, né, do ângulo. Então venho aqui, copio, depois eu vou usar o meu macete que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas primeiro eu vou vir terminar aqui, vou vir aqui, colar, e vou copiar aqui, e vir aqui e colar. Se a gente olhar a nossa câmera, ela não está com uma curvatura que eu gosto, que é para cima. Então, eu dou uma analisada nisso. Ó, copio esse menos 8 e coloco aqui na rotação do X menos 8 também. Na verdade vai ser 8, né? Que eu quero para cima. Aqui eu posso tirar, vamos ver como fica. Ó, fica mais centralizada, não? Bom, então essa aqui é a curvatura da câmera. Eu vou vir aqui, animação, vou vir na aula, né, que eu coloquei que é a câmera nova. Aí eu venho aqui em imagens, imagem planes, eu vou vir aqui e vou importar minha imagem, tá? Então vai ser esse aqui, vai ser o frame. Ok. Aqui se eu ativar essa função, vai estar aqui. Eu vou abrir duas câmeras para vocês entenderem melhor. Eu vou vir aqui, ela 1, e aqui eu vou deixar em perspectiva. Agora aqui eu vou modelar. Eu venho aqui no meu quadrado, vem aqui, ó, 29 por 16, então tá, então ele vai ser 29 por 16, então a altura dele é 16, né,
e a largura dele é 29. Aí a profundidade eu posso fazer da forma que eu quiser, né? Aí vai no olho porque aí já começa a criatividade. Aqui eu posso deixar para visualizar aqui. Ó, agora eu vou tentar encaixar ele na perspectiva aqui, ó, quadrando. Ó. Então vem aqui, vem mais para frente, sempre olhando aqui. Venho para cá, sim, e puxo até achar mais ou menos o ângulo. Aí eu vou fazer a rotação, porque a gente está calculando aqui e aqui. Então a gente procura aqui mais ou menos o ângulo, tá? Bom, uma vez que a gente acha o ângulo, a gente vai ter que fazer essa modelagem aqui, que ele é meio que uma curvatura. Então vamos deletar esse aqui, na verdade eu só minimizei. E vou pegar a animação que eu criei, que é esse aqui. Eu vou duplicar ele, dar um Shift P e vou tirar aqui, tá? Ele aqui não está no mesmo ângulo que a minha câmera. Esse aqui foi o exemplo anterior que eu usei. Mas dá para puxar a minha câmera mais para cá e tentar enquadrar ele, ó. Aproveitar o mesmo cenário. Beleza. Bom, uma coisa importante. Aqui está o meu modelo, onde eu vou criar minha animação, mas eu tenho que ter uma capa dele. E a capa seria mais ou menos essa aqui. Ó, aqui eu vou tirar a... Então, só para entender, ó, vou dar o Ctrl 1. Esse aqui é a capa dele que eu vou precisar mais para frente. E esse aqui é o modelo onde eu vou trabalhar a animação. Aqui que vai ficar o resultado final da nossa projeção, tá? O 3D. Então, aqui depois de você modelar, você pode vir aqui deletar, jogar para baixo, enfim. Essa parte de modelagem eu não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem aprender a modelar, tem no meu curso aqui no próprio YouTube, ou Visual FX 3D, curso de realidade virtual. Lá eu ensino direitinho. Vou estar deixando o link na descrição aqui. Depois vocês dão uma olhada, tá? Para ter mais noção, assim, de trabalhar a fundo com Maya. Então, beleza. Aqui está a minha animação, essa aqui vai ser minha mão. Eu já deixei a animação pronta para não perder tempo, né? Então vou abrir aqui, deixa eu ver, essa aqui é minha mão. Bom, essa aqui é a minha animação, tá? A mão vem e mexe aqui. Agora, se a gente olhar por esse ângulo aqui, vocês analisam que aqui está a estrutura, tá? Eu vou tirar essa aqui só para ficar melhor. Então, ó, através desse ângulo aqui, você vê, ó, minha mão vem, ela vai sair, ó, da estrutura aqui, mas ela tem que sempre estar alinhada aqui dentro, tá? Ela não pode vazar a animação, ó. Por exemplo, minha mão tá aqui na frente, ó, ela não tá vazando a animação, ó. O último frame aqui, você vê que, opa, aqui, ó, a animação não tá vazando. Então ela vem e não vaza a animação aqui, tá? Então a gente vai renderizar essa cena aqui. A gente pode vir aqui, jogar, sei lá, aí é questão de vocês fazerem essa parte. Você pode jogar uma skylight ou uma physical light, tirar o fundo, enfim, e renderizar da forma que você quiser. PNG, qualquer formato. Vocês podem ver que esse aqui foi um frame que eu renderizei. A qualidade não tá boa porque a ideia aqui é mostrar a técnica mesmo, tá? Então, beleza, ó. Esse aqui foi um dos takes. Eu venho aqui agora no Maya e vamos então agora apagar tudo que a gente criou aqui, né? Apagar não, vamos só ocultar. Beleza. Lembra que eu falei da projeção? Que era aqui a tampa, digamos assim. Então, vou deixar a tampa aqui e agora eu vou trabalhar aqui em cima, tá? Primeiro eu venho aqui, ó, em modelagem, venho em UV, aí eu vou deletar esse UV, tá? Para não ter nenhum UV aqui nessa geometria. Essa câmera, que é da aula, eu vou duplicar ela, tá? Então, beleza, eu vou dar um S aqui, porque eu coloco um keyframe nela. Então, se por acaso eu mexer nela depois, ela volta, tá? Então, ó, essa aqui foi a aula que eu dupliquei, eu vou colocar aqui Project. Beleza, vou vir aqui na câmera Project, tá?
Então, ó, essa aqui tá a minha câmera, a resolução tá trabalhando Full HD. O que eu vou fazer aqui nessa geometria? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar nessa aqui, ó, vou em Render, eu clico aqui nesse pretinho, tá? Aí aqui eu vou clicar para por material. Aqui eu vou clicar no Maya, vou digitar Project, que é essa projeção aqui que eu vou criar. Aí na projeção eu vou vir em imagens e vou lá buscar minha imagem 2D, tá? Eu apago aqui, vou buscar minha imagem 2D, documentos, render, e vai ser aqui, ó, minha imagem 2D, ok. Eu vou usar a sequência de imagem. Aí vocês olham que ficou estranho aqui, né? Então a gente clica aqui na nossa geometria. Eu vou deletar esse excesso que tem aqui. Eu quero trabalhar só aqui, ó. Tá. Aqui é o seguinte. Vou abrir aqui minha projeção que eu coloquei. Aí aqui na câmera. Tá vendo que não tá habilitado aqui? Eu tenho que vir aqui, ó. E coloco perspectiva. Aí eu vou colocar aquela câmera que eu criei, que é essa aqui, ó, Project. Então sempre vai decorando os nomes aí para não ir se perdendo. Aqui, ó, Project Shape. Ele tá quase enquadrado. Então eu vou pegar aqui no Project e vou tentar alinhar na perspectiva aqui, ó. Puxando para cá, para lá. Aqui, um segredinho é usar a escala, ó. Por exemplo, se eu aumentar ou se eu diminuir, eu consigo ir enquadrando ela. Ó, eu venho aqui, puxo um pouquinho para cá, um pouquinho para trás e subo um pouquinho abaixo, quer dizer. Aí vou só arrumar aqui. Beleza, perfeito. Ó, esse aqui é o Project. Eu vou duplicar essa câmera, tá? Essa aqui eu vou colocar Render Final. Se eu clicar aqui, ó, Ctrl A, e ver a animação, imagens, está em sequência de imagem em RAW, tá? Então, ó, se eu vir aqui, você vai... Opa, minha câmera Project... Tem que colocar aqui, né? Senão não vai. Eu vou colocar ela mais pra cá. Escapou, deixa eu arrumar de novo. Ó, apertei o S, salvei. Esse aqui é o Project, tá? Agora, vamos no Render Final. Vou vir aqui, ó, Render Final, tá? Vou clicar na câmera aqui. Então, ó, esse é o Render Final. Apertei a configuração da câmera. Eu vou vir aqui e ativar. Então, aqui com o mouse, ó, com o scroll, eu consigo mexer. Agora, se a gente alinhar aqui, ó, tá estranho. Então, a gente vai rotacionar a câmera. Mais ou menos voltar aqui assim, ó. A gente rotaciona e puxa pro lado. E aí vai enquadrando, ó. Vamos mexer aqui, ó, na rotação. Ó, talvez assim. Talvez assim. E aí a gente vai brincando aqui até chegar o alinhamento que a gente quer. Aqui vamos deixar um pouquinho mais centralizado. Enfim, aqui é ter paciência, achar o ângulo certo, mas vai ficar bacana quando achar. Eu acho que seria mais ou menos aqui e aqui. Tá quase alinhado, mas aqui é só para vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Eu vou puxar aqui. Para renderizar isso aqui, ó, essa aqui é a câmera que a gente está usando, é o Render Final. A gente vai vir aqui em configurações, a gente vai usar o Maya 2.0, tá? Então, se a gente for usar o Maya 2.0, a gente analisa aqui a visualização. Ó, Maya 2.0, vamos clicar aqui no Render. Vamos mudar a câmera, claro, né? Então, vamos aqui IPR. Render Final, cadê? Aqui, ó, Render Final. Então, você vê que ele tem um alinhamento, ó. Vou pôr aqui o número 55 e renderizar de novo. A imagem tá ruim porque o que é importante é você, quando for criar animação, fazer uma animação boa. Eu já fiz uma animação meio cagada para mostrar como que seria aqui no tutorial, tá? Então, eu fiz a animação usando o Arnold, que é esse aqui. Renderizei em Arnold.
E para renderizar a perspectiva, eu usei o Maya 2.0 porque é rápido e ele consegue ler esse tipo de câmera, tá? Então, o resultado final vai ficar mais ou menos assim, ó, da renderização. Render final, vou vir aqui, eu renderizei em PNG para mostrar na aula aqui como que ficaria. Então, aqui depois na pós-produção tem como corrigir, mas ficaria mais ou menos assim, ó. A câmera vem, ó, a mão não passa a estrutura que eu criei. Aqui, ó, essa impressão assim que dá a profundidade. Bom, e aí seria mais ou menos assim no evento, né? Pegando essa referência aqui e aqui daria a perspectiva. Se você olhar mais pro lado aqui, assim, ó, você vai ver um ângulo totalmente diferente, né? Então, esse aqui é a perspectiva desse ângulo. É assim que é criado essas projeções. Tem que estar olhando pro ângulo certo. E se você olha para outro ângulo, você vai ver a mão meio torta, né? Se você está na rua e olha desse ângulo, esse ângulo aqui, você vai ver a mão desse jeito, ó. Tá vendo? Se você olha por esse ângulo aqui, você vai ver a mão, mas você tá aqui assim, ó. Você vai ver a mão assim, ó. Bem, não dá um efeito. Agora, se você tá no ângulo certo da câmera, seria mais ou menos assim na rua. Aqui, ó. Pode ver que tem até as câmeras aqui. Olha como já muda o efeito. Não, parece que tá vindo na sua direção. É tudo perspectiva. Então, ó, aqui uma e aqui a outra. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu pesquisei bastante sobre o tutorial de 3D Builder, mas só achava de Blender e outros softwares. Eu queria trazer para o Maya aqui como que é a minha técnica, tá? Então, essa técnica aqui, ela é boa, ela funciona. Lógico que cada um tem um detalhezinho ou outro que é diferente, mas eu queria mostrar como que é trabalhar a projeção mapeada com Maya, tá? Então, se vocês gostou, curta, por favor, compartilha e se inscreva no meu canal, que eu quero monetizar esse canal e estou precisando da ajuda de vocês, tá bom? Então, um grande abraço. Se você estiver assistindo esse vídeo em outra plataforma, entra lá no meu canal do YouTube, que é Victor FX 3D. Lá tem muitos tutoriais, vídeo 360 graus, enfim, tem tudo lá. Um grande abraço e eu vou ficando por aqui. Até mais!